Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 2 de outubro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Bora lá, pessoal, Ibov. Bem, Ibov renovou recentemente a máxima histórica, vendo movimento de correção aí pelo menos nos últimos 2 dias. Hoje está apontando aí para baixo, tá? Vejo que ele pode ainda, né, seguir essa movimentação de correção até essa primeira parada aqui próximo do 144 mil, né? Primeira linha verde, então acaba coincidindo com a primeira linha verde. Aqui eu acredito que ele tende a dar uma segurada e mandar para cima novamente, tá? Então, Bov corrigindo, ainda vejo que a ideia seria ali procurar compras, né? O único ponto de observação é atenção, cuidado para não comprar, principalmente quando ele renova as máximas, porque poderemos ali ter movimentos de correções, né? Então renova a máxima, corrige para depois voltar a subir, tá? Então o mercado ainda para cima, e eu vejo que correções ainda são oportunidades de compra, tá? Eu entendo que se por um acaso, né, tiver um movimento aí um pouco mais pesado de queda, então sai alguma notícia, o mercado fica um pouco mais estressado, a tendência ela tende a continuar desde que ele não perca para baixo dos 142.000, 141.700, que é esse topinho aí de julho, tá? Então, mesmo que fique um pouco mais pesado nos próximos dias, e aí no curto prazo, né, se acontece algo parecido com isso, ele vai trazer um pouco mais de calor ali nas operações, mas se ele faz uma movimentação até essa região dos 141.700, 142 mil, ainda é um ponto que eu tentaria compras, tá? Então, sigo com viés comprador para o mercado. Primeiro ponto aí de parada nessa movimentaçãozinha mais curta aí, 144 até a região de 143. Então, o primeiro ponto ali que ele já pode sim segurar e mandar para cima novamente. Mas se ele for um pouco mais, não vejo ali por que ficar também ali apavorado, acreditando que vai devolver toda a pernada de alta, ainda acho que não. É claro que pode acontecer, mas aí a gente tem que ir observando o dia a dia, principalmente se ele perder aqui o 141, né? Aí realmente começa a ficar um pouco mais feio. Mas se ele volta no 141 e demonstra uma reação compradora, certamente é um ponto que eu vejo ali que teremos oportunidades de compra para tentar pegar outra pernada para cima, tá? Então, segue Bov para cima, correções ainda vejo como oportunidades de compra. Gráfico do dólar, WDO FUT, o dólar, ele está respeitando ali uma região de fundo que nós marcamos lá de 2023, né? De dezembro e também de julho de 23, então ele vai respeitando essa região. Eu acho que teve a mudança, né, do contrato do dólar, e isso fez com que ajustasse o gráfico. Vamos dar uma ajustada aqui nas marcações, né, porque ele acaba dando uma bagunçada quando tem essa troca aí do contrato. Então vamos lá, vou pegar essa região de fundos aqui de julho de 23, essa região do fundo ali de dezembro de 23 também, onde ele está agora. Está exatamente aqui testando esses fundos anteriores. Se eu for lá no gráfico diário agora, eu tinha marcado alguns pontos de resistência no curto prazo. Primeiro ponto de resistência, região aí desses topinhos mais próximos, né? Então aqui na faixa dos 5,41, 5,42. E aí depois essa região de 5,48, 5,50 aí, próximo ponto de resistência. Repara o seguinte, né? O dólar deu uma pernada de queda, repique. Ameaçou ir lá para testar fundo, né? Perder esse fundo aí e dar continuidade. Mas não foi o que ele fez, tá? Ele testou fundo, segurou, mandou para cima, testa mais uma vez, segura. A princípio, no curtíssimo prazo, e aí até mesmo para quem faz aí o day trade, né? A operação curtinha ali, tá com cara de que ele vai tentar buscar mais uma vez aqui essa região, tá? 5.424, né? 5,41, 5,42, ponto de resistência no curtíssimo prazo. No swing trade não tem muita coisa para ser feita ainda, tá? Dá até para começar a ver uma possibilidade de compra pelo risco, mas ainda não fico muito seguro, tá? Muito cuidado se ele falhar nessa linha vermelha, né? Nessa primeira marcação vermelha, que é uma região de resistência aí, tá? Então fiquem atentos. Mas no day trade já começo a ver sim uma possibilidade aí desse dólar tentar buscar essa região, e aí acaba dando algumas oportunidades para quem faz aí o day trade, né? Se você reparar o gráfico de 60 minutos, você repara que ele não vem perdendo essa região aqui dos 5.346. Se ele começar a trabalhar para cima desses 5.375, 5.376, a ideia é buscar lá os 5,41, tá? Então você tem aí, né, uma possibilidade, uma movimentação de alta de cerca de 42, 40 pontos aí para cima. Certo que o stop também não está muito barato, né? Então, stop de 43 aqui abaixo do pavio, tá?
Se bem que o ideal seria nem perder esse último pavio que ele deixou, esse último fundinho aí do candle anterior de 60 minutos, tá? Que daria cerca de 26, 27% aí para baixo. Gráfico de 15 minutos. É isso. O único problema é que comprar pelo gráfico de 15 minutos em uma região de topos anteriores é um pouco arriscado, né? Não é o melhor ponto, certamente, de compra. Se ele romper, voltar para testar e formar um pivô, eu prefiro uma compra por aqui com alvo lá na próxima região em vermelho, tá? Eu tô com uma leitura que esse dólar é mais para cima, tá, pessoal? Só que comprar na região aqui dos 5.375, que é uma região de topinhos que inclusive ele deixou no dia de ontem, tá? E também deixou no dia 30 de setembro, é uma região de dificuldade, uma região de resistência, tá? Cuidado que você pode comprar aqui, ele falhar e ele volta para testar fundo de novo. Se voltar para testar fundo de novo, ali próximo de 5,35, né, 5.350, ali é uma região que daria para tentar novas compras, tá? Então vamos ver se ele consegue trabalhar para cima dessa marcação em vermelho que nós colocamos na tela. Trabalhando para cima dela, a ideia é começar a abrir alvos, né, lá para a região dos 5,40, tá? Então o dólar com a possibilidade aí de subir um pouquinho mais. Gráfico do mini índice, o Infut, vamos lá. Bem, o mini índice ele ameaçou romper aqui para cima do 147,300, não conseguiu dar continuidade, está batendo cabeça aí na resistência da MIMA 1292. Ele está testando uma primeira linha verde, tá? Se ele começar a fechar para baixo dessa linha verde, entendo que o índice, né, pode corrigir até a região dos 144.900, 145 mil, tá? Então uma correçãozinha aí, pelo menos até esse primeiro ponto, e chegando ali, vamos ver se ele consegue formar um pivôzinho de alta e tentar mandar novamente para cima, tá? Mas de qualquer forma, a gente sugerindo para a gente uma correção. Dá uma olhadinha no gráfico de 60 minutos. Os 60 minutos ele já vem de uma pernada de queda, faz repique, começa a apontar para baixo. Tá certo? É a mesma situação do dólar, tá? Eu vejo que esse índice ele tende a buscar um pouco mais para baixo, aqui 145.400 a 145 mil, mas uma venda nessa região de fundo anterior eu vejo que é um pouco arriscado, né? Ele está testando exatamente esse fundo aqui que ele deixou no dia 26, está sendo testado mais uma vez aí no gráfico horário, inclusive está tendo uma reação agora no candle atual de 60 minutos, tá? Comprar por aqui seria pelo risco, o stop está até barato, você considerar abaixo desse pavio que ele está deixando agora, e o primeiro alvo seria ali na abertura ali do candle anterior, né? Então, próximo ali de 146.700, quem sabe até mesmo, se ele tiver força ali, né? Tentar buscar lá a região de 147.900 a 148 mil. No momento, eu vejo que a compra está um pouco mais arriscada, tá? Eu tô vendo que esse índice ele tende a buscar um pouco mais para baixo. Eu vejo que a venda seria mais interessante. O problema é que vender agora na região ali 146 mil está arriscado porque é uma região de fundo anterior e ele começa a demonstrar uma reação. Então, pelos 60 minutos, talvez esperar um pouquinho mais ali. Pelo gráfico de 15 minutos, dá para perceber, né? Ele ameaçou perder, começa a ter uma reação. Olha, vamos ver, se ele começar a falhar aqui próximo 146.400, começa a apontar para baixo, eu entendo que esse índice pode dar mais uma puxada, tá? Estou acreditando que o índice vai tentar fazer algo parecido com isso, buscar um pouco mais para baixo. Inclusive, ele vem ganhando mais resistência pelas mimas, né? Só você observar aqui, ele tinha aqui atrás, né? Ele tinha 17, 34, 72, aí aqui já ganhou 44, aqui já ganha 305, então assim, tá ficando cada vez mais pesado essa região de resistência, essa região de topos. Daqui a pouco a gente pode ver esse índice entregando aí um movimento de queda. A princípio, eu vejo que ele pode buscar até perto ali dos 145 mil. E aí, chegando lá, ficamos ali de olho qual vai ser a reação do preço, tá ok? Então, seguimos acompanhando o índice. Dá uma olhada no gráfico do Bitcoin, né? Então, Bitcoin, BTC, USD. Bem, o Bitcoin tinha minha atenção na região dos 117, que seria um ponto ali de observação, né, para ver se ele bateria a cabeça ou não. Estamos, inclusive, comprados aí lá na carteira do aplicativo Ficube, tá andando bem as operações, né? Entramos quando ele fez este candle aqui, tá? No dia 24 de setembro, né? Então foi exatamente aqui. Acreditávamos que neste ponto ele voltaria para testar os 117, né? Então, quando ele começou a demonstrar uma reação ali, a ideia era que ele fizesse algo parecido com isso, tá? Bem, ele não fez de primeira, né? Ele deu um susto primeiro com essa vela aqui no dia seguinte, tá? Inclusive teve notícias ali que acabaram puxando o mercado um pouco mais para baixo no dia
inclusive que ele fez esse movimento VIX, né, que é o índice do medo, ficou ali um pouco mais estressado, isso acabou trazendo o Bitcoin para baixo, né, S&P 500 para baixo e acabou dando ali um movimento que veio contra, né, no começo, mas agora se recupera bem, tá? Então a gente conseguiu ali segurar as posições na carteira e agora estão andando bem. Vamos ver se Bitcoin consegue buscar o próximo alvo no 123. Para cima de 117, tenho chamado a atenção, meu alvo para o Bitcoin é o 123 mil, então a ideia agora é que ele venha para testar os topos históricos lá. Chegando lá, a gente acompanha a reação do preço, tá? Pelo gráfico semanal, repare que o Bitcoin pode estar formando um pivôzinho aí de alta, hein, pessoal? Então, eu até vejo possibilidade de renovarmos topo histórico, dando sequência na movimentação de topos e fundos ascendentes, tá? Então, para cima, quem está comprado, ok. Quem está de fora, só fica atento porque ele esticou um pouco mais. Entendo que altcoins, tem bastante altcoin em região interessante de suporte, né? Inclusive, comentei recentemente na nossa programação às 16 horas, tá? Algumas estão andando já. E vamos ver se o mercado segue na movimentação de alta, né? E se a gente consegue pegar novas oportunidades. Para quem está de fora do Bitcoin, eu entendo que nova oportunidade de compra no curto prazo seria, espera ele terminar, né, essa movimentação de alta, essa pernada de alta que ele está montando aí agora, e qualquer movimento de correção voltando para cima de 117, não perder de formando o pivôzinho, né, demonstrando uma reação compradora, entendo que vale mais uma tentativa, tá? A ideia seria algo parecido com isso aí, tá ok? Então, qualquer correção acima de 117 demonstra ali uma reação positiva, entendendo ali que é para buscar o 123 ou até mesmo para ir renovar a máxima histórica, dá para procurar novas compras. Comprar agora eu acho um pouco arriscado pelo fato de ele estar um pouco mais esticado, e aí se ele corrigir, você pode acabar ficando preso ali e o preço voltando contra, tá? A não ser que você entre com a posição bem pequena agora, né, uma posição menor, e aí vai completando a posição ao decorrer aí do tempo, conforme o preço volta para os pontos de suporte, beleza? Bem, pessoal, é isso daí. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos uma excelente quinta-feira. Mais tarde, aí, 16 horas, temos nosso programa de criptoativos e às 17 horas temos nosso programa Tendências com o Mestre Bo, tá? Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, né? Lembrando, o gráfico web aí, plano trimestral R$ 34,95. Vocês terão todos os recursos aqui que nós utilizamos para conseguir identificar as melhores oportunidades ali no gráfico web do Ficube. E também, se tiver interesse, tem o nosso aplicativo Ficube, onde vocês recebem as recomendações diretamente no celular, tá? Não se esqueçam de deixar o like também, se possível, compartilhem o link do vídeo. Abraço a todos, até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.